Maravilha. Glória a Deus, né? Que bom que nós estamos aqui. Bom, estamos, no fundo, escutando essa música no violão, esse som musical, né? Do Eduardo. E nós estamos exatamente aqui para nós fazermos mais uma live, né? Ontem nós estivemos aqui juntos, né? Com a comunidade surda, na verdade. E nós estamos justamente para fazermos hoje mais uma live. Nós queremos iniciar orando. E após a oração, nosso irmão, o ministro Eduardo, vai estar nos conduzindo na presença do Senhor mais uma vez. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por estar na tua presença. Que o Senhor possa estar conduzindo mais essa live nas tuas mãos. Que mais uma vez o Senhor esteja falando aos nossos corações. Abençoa a vida da Fátima, da vida da Elisângela, que estarão interpretando. Pedimos as tuas bênçãos sobre nossas vidas nesta noite, ó Pai. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado pelo teu cuidado. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Então vamos adorar o Senhor nessa noite, né? Eu já estou sentindo a presença de Deus aqui nessa live. Eu creio que o Espírito Santo vai tocar muito o nosso coração nessa noite. Vamos adorar o Senhor Jesus, declarando: enche-nos. É uma música muito tremenda. Vamos declarar isso nessa noite. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito e abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Você pode declarar nessa noite: enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche. Peça para Ele te encher. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Diga: enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, aleluia. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Diga: enche-me até transbordar. Queremos ser cheios. Derrama tua glória. Onde quer que você esteja, diga: enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Vamos
estamos na sua casa, levante a sua mão nessa noite e diga: enche-me, Senhor. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me, Senhor, até transbordar. Queremos ser cheios. Derrama tua glória, derrama tua glória. Você pode declarar: enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Derrama a tua glória hoje aqui, Senhor. Vem com a tua glória sobre essa live. Oh, Deus, vem quebrar todos os grilhões nessa noite. Oh, vem tocar, Jesus. Vem curar, purificar, transformar. Vem fazer tudo novo. Tu tens todo o poder, Senhor. Tu tens todo o domínio, Jesus. Não abrimos mão da tua presença. Oh, não abrimos mão da tua presença. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua. Coloque a mão no teu coração e diga: enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Oh, Deus, forte a tua presença nessa noite. Enche-me, Deus. Enche, estou sentindo a sua glória. Oh, aleluia. Sentimos tua glória. Seja bem-vindo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quantos podem aplaudir ao Senhor nessa noite? Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Vamos declarar que Jesus é o Cordeiro e o Leão. Aleluia! Te exaltamos, das nuvens ele vem, os reis irão se prostrar. Se você quiser bater palma, pode bater, amado. Vamos adorar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão. Todo joelho dobrará. Abram-se os portões
preparem o caminho ao Rei. Aleluia! Ele é o Deus que vem salvar, o Deus que vem salvar nessa noite. Aqui está para libertar. Quem pode impedir o eterno? Cante! Nosso Deus é um leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é um cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Aleluia! Vamos declarar: quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o Senhor? Diga isso nessa noite. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Nada e ninguém. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Diga isso forte nessa noite. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Diga! Que pode impedir o eterno? Que pode impedir o eterno? Ninguém pode impedir o eterno. Diga: nosso Deus. Nosso Deus é um leão, leão de Judá, rugido com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados o seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Com as palmas, oh, 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 oh. Adoramos a ti, Senhor. Oh, 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 oh. Adoramos o teu nome, Jesus. Você pode celebrar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Pastor, posso declarar mais uma canção aqui? Claro, meu irmão, fica à vontade. Bem, essa canção que eu vou cantar agora é uma canção que é muito especial, uma canção para esse tempo. E eu tenho visto o que está acontecendo no mundo, né? E Deus derramou uma canção assim na vida do nosso pastor, que é o pastor Diego, lá do Projeto Vida Nova de Irajá. E é uma canção muito profética, uma canção para esse tempo. Ela diz que chegou a hora, sabe, dos filhos de Deus tomarem uma posição, um posicionamento diante de tudo aquilo que Deus pode fazer na vida da igreja. Deus está levantando pessoas esses dias, profetas de Deus. Deus está levantando pessoas para se levantar, para declarar as bênçãos do Senhor sobre a vida desse povo, né? Muitas vezes sofrido. E eu queria declarar essa canção. Chegou a hora, tá bom? Canção muito tremenda. Ela fala assim: onde estão os homens valentes de Adulão? Onde estão os homens de altar como Abraão? Farás um caminho, farás um caminho. Onde estão os que não se contaminarão? Onde estão
Os homens de altar como Abraão, farás um caminho, farás um caminho. Chegou a hora de se levantar, abrir a boca para profetizar. E o vento impetuoso soprará, e os ossos secos vão hoje aqui ressuscitar. Onde estão os homens valentes de Adulão? Onde estão os homens de altar como Abraão? Farás um caminho, farás um caminho. Onde estão os que não se contaminarão? Onde estão os homens segundo o coração? Farás um caminho, farás um caminho. Chegou a hora de se levantar, abrir a boca para profetizar. E o vento impetuoso soprará, e os ossos secos vão hoje aqui ressuscitar. Meu Redentor vivo está, por fim se levantará, e toda a terra verá a sua glória aqui. Meu Redentor vivo está, por fim se levantará, e toda a terra verá a sua glória aqui. Chegou a hora de se levantar, chegou a hora de se levantar, abrir a boca para profetizar. Profetizamos, Deus, que o vento impetuoso soprará, e os ossos secos vão hoje aqui ressuscitar. Chegou a hora, diga, chegou a hora de se levantar, abrir a boca para profetizar. E o vento impetuoso soprará, e os ossos secos vão hoje aqui ressuscitar. Nós declaramos que os ossos secos, todos os sonhos, tudo aquilo que Deus colocou no coração do seu povo, vai ressuscitar nessa noite em nome de Jesus. Você pode glorificar, aplaudir, exaltar ao nome do Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, meu irmão. Amém. Benção, né? Que bênção ouvir, participar, estarmos juntos, né? Louvando ao Senhor juntos. E como nós sabemos, ontem nós transmitimos uma live, né? E nós falamos sobre Caim, né? Falamos sobre a vida de Caim, que ele se retirou da presença do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a temática, sobre a vida de Enoque, né? E nós temos como temática, né? Enoque decidiu dar um rolé com Deus. Literalmente decidiu dar um rolé. Essa palavra rolé é uma gíria, né? É uma gíria que nós usamos no Rio de Janeiro, né? Mas também em São Paulo. Tornou-se um ditado popular, né? Mas na realidade é uma gíria, né? Então, vou dar um rolé com meu amigo, vou dar um rolé com minha esposa, não é verdade? Então, a palavra rolé, ou rolê, para quem preferir, né? É uma gíria. E por que eu tirei essa mensagem, né? Todo mundo conhece a história de Enoque, não é verdade? O Enoque andava com Deus, não é verdade? Mas por que eu coloquei essa temática? Enoque decidiu dar um rolé com Deus. Porque, na realidade, a palavra rolé, toda vez que nós, assim, os hebreus, né, querem se utilizar de um vocábulo,
E essa expressão, né, que é uma gíria para nós, essa expressão rolé é de origem hebraica. E só para vocês terem noção, quando eu quero dizer em hebraico eu ando, porque rolé, o que é rolé? Andar, passear, né? Vou dar um rolé, vou passear com alguém, vou dar um rolé, vou andar com alguém, né? Esse rolé também me remete até ir com alguém, ir. Esse rolé pode ser, inclusive, o verbo ir, eu vou, né? Eu vou com alguém. Quando eu quero dizer em hebraico eu vou, eu digo ani rolé. Ani rolé, ou ani rolê. Eu vou, eu ando. Eu ando. Então, na realidade, a expressão, essa gíria, que chegou até nós, numa gíria, né? Transformamos numa gíria, na realidade, a origem dela é no hebraico. Por isso eu decidi colocar essa temática. Enoque decidiu dar um rolé com Deus. Decidiu andar com Deus, dar um passeio com Deus. Ele foi com Deus. Nós sabemos que o texto clássico é o texto de Gênesis 5, que fala sobre a vida de Enoque. Não é verdade? Só que nós sabemos também que esse texto ele foi escrito aproximadamente, eu quero ser bem breve, no ano de 1445, aproximadamente, a.C. Só que quando Enoque, a diferença de Enoque foi o segundo homem que andou com Deus. O primeiro homem que andou com Deus foi Adão. Só que Adão, diferente de Enoque, era Deus que procurava andar com o homem. Diz o texto que na viração de dia, Deus andava com o homem, passeava no jardim. Essa expressão, passear, no hebraico, vem da mesma raiz que nós colocamos aqui, que é o verbo que tem a ver com o verbo andar, né? Então, lá em Gênesis 3, que é o texto lá que diz que Deus passeava com Adão, Gênesis 3:8, a raiz desse verbo é a mesma raiz do verbo que é colocado quando diz que Enoque andou com Deus, que é a mesma raiz de Gênesis capítulo 12, quando diz, Deus falou para Abrão, sai da tua terra. Esse sair é ande e vá, é a mesma raiz, tá? Então, nós temos aqui 3 personagens que andaram. Um, Deus procurou andar. Outro, ele tomou a iniciativa. O outro, Deus, sai, vai, ande, dê um rolé, vai para uma terra que você ainda não conhece, dê um rolé, vá, literalmente é isso, tá? E é nessa sistematização que nós sabemos, na realidade, que o primeiro homem, ele andava com Deus. Ele era procurado pelo Eterno. Ele era, literalmente, era um perfeito tempo, na época, harmônico entre Deus e o homem. Deus percebeu que na criação, quando ele cria a terra, e ele vai criar o homem, ele sopra sobre o homem, nós conhecemos bem o texto, e o homem passa a ser alma vivente. E agora Deus procura o homem, dá algumas diretrizes. Olha, Adão, você pode escolher o nome dos animais, fique à vontade. Olha, mas tem algumas coisas que você precisa entender que há situações que você não pode fazer aqui. Dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Ou seja, Deus começou a dar algumas diretrizes, não é verdade? Ou seja, Deus amava passear com o homem. Deus amava andar com o homem. E é Deus que toma a iniciativa, até porque é aí que Deus vai ensinar o homem a andar com ele, porque até então o homem não sabia. Era o início da criação, o início de tudo. Deus vai ter que ensinar. Deus vai passeando com o homem, vai ensinando, vai mostrando. Deus, Adão, fica à vontade, coloca o nome dos animais. Entendeu? Domine sobre os répteis. E Deus começa a ensinar o homem, passear com o homem. Só que num desses dias da vida, naquele cenário, Deus procura o homem. E diz o texto que Adão ouviu a voz de Deus que passeava pelo jardim, que andava pelo jardim. E aí Adão, ele literalmente, né? Adão sabia, já que já estava no vacilo com Deus, né? Adão criou a primeira brincadeira que Adão criou foi o pique-esconde. Primeira brincadeira vou brincar de pique-esconde. Ele cria o pique-esconde. A primeira brincadeira de Adão, pique-esconde. Não era um pique-esconde muito agradável, né? Mas ele cria o pique-esconde. Aí Deus, onde você está? Geralmente, quando nós pensamos nisso, né? Nós pensamos onde? O onde da ideia de quê? Localização, né? Onde? Onde você mora, Eduardo? Eduardo, eu moro em Irajá, eu moro em tal lugar. Elisângela, onde você mora? Eu moro em Bangu, eu moro em tal lugar. Fátima, eu moro em Minas. Onde? Local, lugar, distância. Onde? Só que Deus não pergunta para Adão a localização dele. Deus é tremendo porque Deus vai ao encontro, ele percebe porque Adão conhecia as pegadas de Deus.
Ele conhecia os passos de Deus. É a primeira coisa que ele ouve a voz, opa, o Eterno está aqui. O Eterno está aqui nesse jardim e ele se esconde. E ele pergunta a Deus, onde está? Só que na língua hebraica, esse onde não é de localização. É interessante que Deus pergunta para ele, no hebraico, literalmente, né? Eu vou evitar falar aqui alguns vocábulos, né? Mas assim, literalmente, ele está dizendo na língua hebraica, por onde você andou? Qual é a vereda que você tomou? Qual é a direção que você tomou, Adão? Literalmente, ele está perguntando qual caminho você está agora, Adão. Literalmente, ao pé da letra. Não é o onde de localização, mas é onde você se escondeu dentro de você. Qual o caminho que você escolheu, Adão? E Adão não sabe responder de, olha, eu estava nu, por isso me escondi. É o pique esconde. Eu estava nu. Deus não perguntou isso. Deus perguntou qual a direção que você tomou. E aí nós conhecemos a trajetória desse homem que andava com Deus. E agora nós percebemos, na realidade, que algumas deficiências começou a produzir nesse homem, né? Por causa da desobediência. E agora, ele já não tem para onde sair, ele vai criar uma outra brincadeira. O passa-repassa. Ele cria o pique-esconde, depois vai criar o passo-repassa. Ele pergunta, não, Deus, foi a mulher que tu me deste. A mulher... E a mulher, foi o quê? Ah, foi a serpente. A serpente, olha, não tinha ninguém, sobrou para ela mesmo. Não tinha os universitários na época para ajudar a serpente, então vai todo mundo expulso do jardim. Duas brincadeiras, aparentemente, eu estou bem aqui descontraindo com vocês aqui, para perceber que Adão, né, esse é o nome dele, Adão, em hebraico, Adão significa terráqueo, significa vermelho ao pé da letra, vermelho, Adão, né? Adão. Terráqueo, vermelho. Então, Adão é criado. Só que agora ele se distancia da presença de Deus. Agora eles são expulsos do jardim. O jardim do deleite, Éden, né? Era o jardim do deleite. O jardim que Deus tinha se deleitado com a criação. Deus se deleitava. Deus tinha prazer em andar com o homem. Agora Deus percebe que aqueles homens não poderiam, aquele casal não poderia ficar mais no jardim. E Deus sempre procurando alguém. Até que chegamos no texto que nós vamos iniciar justamente o texto de Enoque. E diz o texto lá em Gênesis, capítulo 5, é um texto conhecidíssimo, diz que Enoque andou com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Depois o redator diz, todos os dias de Enoque foram 365 anos. Verso 24 diz, andou Enoque com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. E aí nós temos aqui algo interessante. O primeiro homem é Deus que andava com o homem. No segundo personagem, é o homem que anda com Deus. Por quê? Porque agora nós temos um sistema pecaminoso. Nós temos já a desobediência enraizada dentro daquele cenário. Agora é o homem que tem que buscar Deus. É o homem que tem que ir em busca da presença de Deus. Porque outrora Deus fazia questão de descer na viração, dar um passeio, dar um rolé com Adão. Mas aí não deu muito certo esse passeio. Agora vem Enoque decide. Ele decidiu dar um rolé com Deus. Ele decidiu dar uma volta, um passeio com Deus. E essa volta não foi uma volta era só uma volta de ida. Não teve volta. É só de ida. A passagem desse Enoque foi só de ida. Ele não encontrou a morte como nós conhecemos, já sabemos muito no texto. Mas eu quero extrair 3 verdades do texto sobre essa decisão deste homem chamado Enoque de dar um rolé com Deus. Né? Talvez estejam aqui diante de nós adolescentes, jovens, assistindo, né? E é uma expressão até do nosso cotidiano, né? Adolescente, dos jovens, né? Vou dar um rolé com Deus, vou dar um rolé com a minha namorada, vou dar um rolé. A ideia de passear, né? E eu quero extrair 3 verdades sobre esse homem chamado Enoque. Enoque é um homem interessante, porque Enoque fala-se pouco na Bíblia, né? Enoque é um homem interessante. Enoque é um homem interessante porque fala-se muito pouco. São 3 versos que falam desse personagem. Olha, mas é com muita profundidade esse homem é. Eu quero começar falando sobre 3 verdades, por que ele decidiu dar um rolê com Deus. Por que ele decidiu no sistema pecaminoso? Ele já conhecia a história dos seus antecessores. Ele já conhecia a história que o Adão, né, ficou jogando culpa para Deus, que a mulher era culpada. Ele já conhecia a história de Eva, que culpou a serpente pela falha dela. Ele já conhecia a história
de um irmão que se levanta contra o outro por inveja, por ciúme, e mata o irmão. Ele já conhecia a história. Agora, o que ele vai fazer nessa geração? Ele vai fazer algo diferente. Ele vai decidir dar um rolê com Deus. Ele vai decidir dar um passeio com Deus, um passeio de ida só. É um passeio de ida, um passeio eterno. E eu quero apresentar 3 verdades, 3 pilares centrais para as nossas vidas. E esses 3 pilares centrais podem nortear a minha e a sua vida nesta noite. A primeira verdade que eu quero compartilhar, que Enoque de fato decidiu dar um rolê com Deus, é que Enoque decidiu ser santo no tempo de caos. Ele decidiu ser santo no tempo de caos. Por que eu falo que ele decidiu ser santo no tempo de caos? Porque naquela época estava enraizado o sistema pecaminoso. Ele já estava herdando esse sistema pecaminoso. Agora, ele já não apenas sabia da história, mas ele tinha herdado esse sistema pecaminoso, como nós temos colocado aqui. Por que ele decide ser santo? Porque o seu próprio nome já apontava o que ele seria na vida. O próprio nome de Enoque no hebraico, a palavra Enoque vem do vocábulo Hanok. A palavra Hanok, Enoque, significa aquele que se santifica, aquele que se consagra. Literalmente, Enoque, ao pé da letra, significa aquele que é consagrado. Então, literalmente, ele tem uma identidade, porque todo hebreu, todo judeu, até o dia de hoje, quando nasce, os seus pais colocam o nome, eles estão dizendo, o teu nome será assim, assim será a tua identidade. Ele tem uma identidade. O pai de Enoque, chamava-se o pai de Enoque na Bíblia, o nome dele, na nossa língua portuguesa, Jared. O pai de Enoque era Jared. Só que em hebraico é Yered, aquele que desce, aquele que se humilha, aquele que está embaixo. Então, o pai dele, Jared, tem um filho e diz, o nome do meu filho vai ser aquele que se consagra, aquele que se santifica. O nome dele será Hanok. O nome dele será, na nossa língua portuguesa, Enoque, aquele que se consagra. É interessante que do nome Enoque surgiu uma palavra interessante, eu creio que muitos aqui já ouviram, a palavra Hanukkah. A palavra Hanukkah, no hebraico, é festa das luzes, né? Hanukkah, que tem um instrumento que parece uma menorá, que é a Hanukkah, tá? Hanukkah é uma haste com 9 braços, tá? Representando e trazendo à memória o período dos macabeus, do milagre, do óleo, do azeite, que era para durar um dia, durou 8 dias. É interessante isso, o milagre, esse período dos macabeus, tá? Então, parece muito com uma menorá, né? Parece muito com essa menorá que eu tenho aqui, né? Isso é uma menorá, são 7 braços, tá? Essa é a menorá, mas tem a Hanukkah, que vem dessa raiz de Enoque. A Hanukkah que é essa aqui de 9. Por exemplo, essa é a Hanukkah. Tem uma central, essa é a serva, que vai servir os 8 braços existentes. Essa é a Hanukkah, tá? Então, que é chamada Festa das Luzes. Seria o Natal, a grosso modo falando, o Natal dentro do judaísmo. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque a palavra Hanukkah vem da raiz Hanok, Enoque, aquele que é iluminado, aquele que é santificado, aquele que é consagrado a Deus. E no tempo caótico, ele decide ser santo no tempo de caos. O homem com Deus, andando com Deus, era justamente uma terra frutífera, como uma terra frutífera. Agora o homem, depois que peca, depois que desobedece a Deus, ele se torna igual à terra do passado, ou igual à terra que era antes, sem forma e vazia. O homem sem Deus torna-se um homem vazio. O homem sem Deus, sem a presença de Deus, é como a terra na criação antes dela, que era uma terra vazia e deserta. O homem agora passa a ser uma terra vazia e deserta, e Adão veio da terra, Adão veio de Adamá, terra. Na verdade, Adão, o terráqueo, veio dessa terra. Agora, sem a presença de Deus, ele torna-se como a terra vazia e deserta. E agora ele passa a ser expulso, ele é expulso do céu, desse jardim do deleite chamado Éden. E agora nós percebemos a vida de Enoque, algo tremendo. Enoque, ele decide ser santo no tempo de caos. Ele decide ser santo no tempo pecaminoso. Nós vivemos num tempo não de santidade, nós vivemos num tempo caótico também. No tempo de promiscuidade, vamos ser sinceros, no tempo onde as pessoas buscam as suas realizações, no tempo do individualismo, no tempo do egoísmo, no tempo do prazer primeiro, para depois, talvez, o outro. Ou seja, vivemos no tempo de uma herança pecaminosa desde Adão.
não é verdade? E aí, como vamos ser santos? Como seremos santos? E ele, né, Enoque, decide dar um rolê com Deus para ser santo no tempo de caos. É interessante que ele não quer ser um homem vazio e deserto. Ele não quer ser como Adão, vazio e deserto, sem a presença de Deus. Ele decide no coração. A grande questão de Enoque, ele decidiu. Ele decidiu, outros homens decidiram a história, como o próprio Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. É próprio Daniel. Então, existem decisões que precisamos tomar nesse tempo. A grande questão é qual a decisão que eu preciso tomar nesse tempo. Enoque decidiu ser santo no tempo caótico. Daniel decidiu ser santo no tempo do Império Babilônico, de prostituição, no tempo que estava retirando a identidade dos hebreus da época, no tempo que tinha uma exploração de identidade, mas Daniel decidiu ser santo naquela geração. Decidiu no seu coração, diz o texto, decidiu no seu coração não se contaminar. Agora estamos aqui diante de um texto interessantíssimo, que é a vida daquele que foi consagrado a Deus, daquele que se santificou. Enoque decide cumprir a sua missão. Ele decide cumprir a sua identidade. Qual era a identidade de Enoque? Ser santo. Independente do tempo. Ser santo, independente das situações. Independente do que estava acontecendo naquele sistema, ele decidiu ser santo. Porque o nome dele era a identidade dele. Qual é o teu nome? Qual é a sua identidade? O que é que eu decido hoje? Será que eu decido hoje ser santo diante do caos que nós estamos vivendo? Ele decidiu. Ele não viu outra solução, ele já conhecia as histórias. Ele já conhecia, como eu falei, a história de Adão, conhecia a história muito bem de Caim, mas ele quis fazer a diferença, ele queria ser santo no tempo de caos. Ele decidiu fazer toda a diferença daquela geração. E pasmem, diz o texto que este homem andava com Deus. Ele dava um rolê com Deus, literalmente. Ele decidiu, diz que é ele que decide dar um rolê com Deus. Ele percebeu que sem Deus, para nada servia ter uma vida santa. Sem Deus, para nada servia se não andasse com Deus, porque o que vai gerar santidade é andar com Deus. O que vai gerar santidade... Então, ele entende que se o nome dele significa aquele que se consagra, aquele que santifica, eu vou procurar aquele que é a baliza, é o alicerce central de eu continuar me santificando, de eu continuar me consagrando. Ele vai buscar quem? Ele vai buscar o próprio Deus. E é nessa busca de Deus que ele vai andando com Deus diariamente. Ele vai justamente andando com Deus. E é nessa busca que nós percebemos. Ou seja, um homem que viveu pouco. Um homem que viveu o que viveu menos dessa galeria de Gênesis 5. Mas também é a primeira verdade que nós já trabalhamos. Ele queria ser santo num tempo de caos. É verdade? É interessante que existe uma palavra em árabe, né? Chamado falda. Falda com F, né? Falda. A palavra falda em árabe significa caos. Era o período de falda dele. Era o período caótico da vida dele. A palavra de Deus diz que a terra era sem forma e vazia. Ou seja, a terra era um caos. Né? Ao pé da letra, quando vamos fazer uma tradução do hebraico, esse texto diz que a terra era nua. Vazia e deserta era nua. Era nua. Né? Então nós percebemos que ele percebe que não tinha como viver sem a presença de Deus. Ele decide. Na mente de Enoque, naquele que se consagra, diz, eu tenho uma identidade. Eu sou aquele, o meu pai colocou o nome de aquele que se consagra, então eu vou cumprir o meu chamado. Eu vou cumprir o meu chamado. E meu chamado é ser santo no tempo de caos. O meu chamado é ser santo no tempo caótico. Ele decide na sua vida. Enoque é o grande, aquele que se consagra. Aquele que é iluminado. Não é verdade? Mas também uma segunda verdade que pode nortear as nossas vidas é que Enoque decidiu dar um rolê com Deus porque ele quis deixar um legado diferente dos anteriores. Ele quis deixar um legado diferente. Legado é marca, não é verdade? Legado é aquilo que você imprime. E ele quis literalmente deixar um legado diferente. Ele quis deixar um legado diferente daqueles que foram deixados. Não é verdade? Ou seja, o legado de Adão não foi um legado bom. Adão entendeu que o rolê era de ida e de volta. Eu posso aqui, posso alguma coisa, não tem problema aqui, né? Eu posso omitir algumas coisas para Deus. Deus, eu estava nu. Deus, isso. Deus, aquilo. Ou seja, ele começa a disfarçar, né? E Deus pergunta uma coisa para ele e responde outra. Ou seja, aqui não.
Enoque entende que ele queria deixar um legado diferente dos anteriores. Ele não queria deixar um legado de inveja, como foi de Caim. Ele não queria deixar um legado de mentira, como foi de Adão, de Eva. Ele não queria deixar um legado de persuasão para conquistar poder, como foi da serpente. Ele não queria deixar esses legados, ele queria andar com Deus, decidiu dar um rolê com Deus. Ele decidiu no seu coração, na sua vida íntima, ser o que ele foi chamado. Ele foi chamado desde a criação, desde que ele foi gerado pelo pai dele, daquele que se consagra. Eu vou cumprir o meu chamado. Qual é o meu chamado? Ser santo no tempo caótico. Qual é o meu chamado? Deixar um legado diferente dos anteriores. Qual é o meu chamado? Eu decidi dar um rolê com Deus. O rolê é muito bom com Deus. Ele deram as mãos. Enoque deu a mão com Deus, para Deus. Ele literalmente andou, ele deu um rolê com Deus. Mas também algo interessante acontece, que a vida de Enoque me chama a atenção, como eu falei. Enoque, como nós iniciamos aqui, Enoque dessa galeria do capítulo 5, desses 32 versos do capítulo 5, algo me chama a atenção. Esse homem viveu 365 anos. Foi o que menos viveu. Comparado com seu pai, 962, comparado com Matusalém, homem mais velho, 969, ele era um garoto. O cara vive 365 anos, diz o texto. É muito claro o texto na Bíblia. Por que essa numerologia? Por que esse momento? Só que diz o texto, se você reparar bem, temos que olhar para o texto bíblico para acompanhar o raciocínio. O texto diz, lá no verso 22, que Enoque andou com Deus, e depois que gerou a Metusalém, se tornaria o homem mais velho, né? Viveu 300 anos. Então, quando ele tem 300 anos, ele gera um filho. Ele gera um filho. Isso quer dizer que com 65 anos, até então, ele tinha 65 anos, mas não tinha tomado a decisão na vida dele. Olha só como diz o texto. Que ele, depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos. Depois que ele tem Metusalém, ele vive 300 anos, diz o texto, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Isso quer dizer que com 65 anos, Enoque tomou uma decisão na vida. Eu não quero ser igual aos outros. Com 65 anos, já estava praticamente aposentado no nosso sistema brasileiro. Já estaria completamente aposentado no sistema que nós vivemos. Mas com 65 anos, ele toma uma decisão. E sabe qual é a decisão? A decisão, justamente com essa temática. Ele decidiu dar um rolê com Deus. Sabe por quê? Porque ele quis aproveitar seu tempo com Deus. Ele quis aproveitar o seu tempo com Deus. Os outros personagens, como nós citamos, Matusalém, 969. O pai dele, 962. Adão, 930 anos. Enoque, total de tempo na Terra, 365 anos. Mas foi com 65 anos que Enoque, o Hanoque, aquele que se consagra, decidiu: eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Eu preciso ser santo no tempo de casa. Afinal, meu nome é aquele que se consagra. Afinal, meu pai me colocou em identidade. Ele disse que meu nome é aquele que se consagra, aquele que se santifica. Eu vou cumprir o meu chamado. Eu vou cumprir o meu chamado. A minha identidade já foi impressa em mim. Meu nome é Enoque, aquele que se consagra. E então, com 65 anos, ele decide ser santo no tempo de caos. Aos 65 anos, ele decide deixar um legado diferente dos anteriores. Qual o legado que ele deixaria? Ser santo. Ele deixaria o legado de santidade. Ele deixaria a própria identidade dele na terra. Porque a terra não era digno de ter como morto. A terra não era digno de tê-lo como morto. Ele não vai morrer, nós sabemos o texto. Mas a terceira verdade que nós compartilhamos é que Enoque ele decidiu dar um rolê com Deus porque ele quis aproveitar seu tempo com Deus. Gente, ele tinha 65 anos, ele toma uma decisão. Toma uma decisão com 65. Agora ele tem, Eduardo, 300 anos pela frente. E ele vai querer aproveitar esses 300 anos como nunca. Ele vai querer aproveitar esses 300 anos como um garoto. Eu quero passear com esse Deus, eu quero dar um rolê com Deus, eu quero que sejam os melhores 300 anos da minha vida. Quantos jovens e adolescentes estão perdendo tempo aí fora? Quantos jovens e adolescentes estão perdendo tempo, estão esquecendo de dar um rolê com Deus, estão esquecendo de dar um passeio com Deus, eles passeiam com outras coisas, com outras pessoas, mas não passeiam mais com Deus, já não procuram mais
as Escrituras, para passear nas Escrituras, para dar ver a geografia bíblica, literalmente para ver um panorama, para dar um passeio com Deus pela manhã, para de joelhos orar ao Eterno. Naquele tempo ainda não tinha as Escrituras, naquele tempo não tinha a Bíblia que nós temos, mas a presença de Deus representava todo o texto que nós temos hoje. A presença de Deus representava um texto oral, um texto que ainda estava sendo falado, não escrito. Enoque decidiu andar com Deus porque ele queria aproveitar o seu tempo com Deus. E foram 300 anos de aprofundamento com Deus. Andava. O texto fala muito pouco sobre Enoque, mas fala muito sobre a vida de Enoque. Na verdade, fala muito no aprofundamento de Enoque. Foi o que menos viveu nesta galeria. Contudo, foi o que mais soube aproveitar. Esse aproveitamento, ele queria o quê? Ser íntimo do Eterno. Mas como ser íntimo do Eterno? Ser íntimo do Eterno com qualidade. Não é pela quantidade, é com qualidade. Ele quis olhar para Deus, andar com Deus, literalmente dar um rolê com Deus. Enoque, ele decide na sua vida. Ou seja, foram 300 anos de decisões profundas. Decisões dizendo, o meu nome é aquele que se consagra, eu vou honrar a minha identidade. Eu vou ser santo no tempo de caos. Eu vou deixar um legado para essa geração, um legado que os outros não deixaram. Eu vou aproveitar o meu tempo com Deus aqui agora. Eu vou aproveitar esse tempo com Deus. Foram 300 anos. 65 anos, ele estava andando, dando um rolê no pensamento dos seus antecessores, dando um rolê, talvez, numa possibilidade, mas quando ele vai gerar o seu primeiro filho, Matusalém, ele vai cair a ficha dele. Ele se pergunta, o que é que eu estou fazendo aqui sem Deus? O que é que eu preciso fazer? Adão parou de dar um rolê com Deus. Eva, da mesma forma. Caim deixou de dar um rolê com Deus. Procurou que a inveja o matasse e acabou por inveja matando o próprio irmão Abel. Então, ele decide aos 65 anos. Talvez nesta noite seja um tempo de decisão na sua vida. Talvez nesta noite seja um tempo de decisão da sua própria identidade. Enoque, ele vai cumprir um chamado. E o chamado dele era ser santo. Qual é o meu chamado? É ser santo. Deus disse um dia, sede santos porque eu sou santo. O nosso chamado é sermos santos. Deus disse, Pedro vai relembrar esse texto, sede santos porque eu sou santo. Fazendo alusão ao texto de Levíticos 11:44, sede santo. Ser santo é uma ordem, é um imperativo. Sede santo porque eu sou santo. Enoque decide se santificar cada dia, decide ser santo nesse tempo de caos, nesse tempo de mundo pecaminoso, nesse tempo de mentiras, nesse tempo de vingança, no tempo onde as pessoas olhavam para os outros como competidores, no tempo que ele percebia, ele conhecia a história, quando o irmão olha para outro, olha como um rival, olha, Deus está preferindo você, então é melhor eu te matar porque ele vai ter que me preferir. Ou seja, num tempo caótico, num tempo onde um acusa o outro, num tempo onde Deus é acusado de colocar uma mulher ao lado de um homem, Adão diz, foi a mulher que tu me deste, foi a serpente, sempre um jogando para o outro, naquela geração, um jogava a culpa no outro. Como tem pessoas que dizem, eu estou assim porque o outro fez isso comigo, eu estou assim porque foi o outro. Não foi o outro, foi você que se deixou se contaminar pelo que o outro falou, pelo que o outro declarou. Nós não podemos colocar a culpa em outros, nós temos que dizer, Deus, tira de mim isso que está me matando, Deus, tira de mim, retira de mim isso que está literalmente sendo uma lança do meu coração. Enoque não quis fazer aquilo que foi feito com a vida dele. Ele poderia seguir a rotina, seguir a vereda, seguir a rota dos outros. Ele poderia seguir a rota de Adão, poderia seguir a rota de Caim, mas ele não quis seguir a rota. Ele quis seguir a rota da sua própria identidade. E na sua gênese, na sua própria identidade, assim como o pai dele colocou, o nome dele seria aquele que se consagra, aquele que santifica. Então, ele honrou com o nome. Ele honrou com a sua identidade. Então, para nós concluirmos, podemos perceber que Enoque ele fez uma revolução na sua geração. Ele literalmente decidiu dar um rolê com Deus, primeiro porque ele queria ser santo no tempo de caos. Segundo a verdade de Enoque, nós compartilhamos, ele queria dar um rolê com Deus porque ele queria deixar um legado diferente dos anteriores. E outra coisa, ele queria que o próprio Deus escrevesse a história dele. E a terceira e última verdade,
é que Enoque decidiu dar um rolê com Deus porque ele queria aproveitar o seu tempo com Deus. Era um tempo bacana. Pense naquela época, Enoque dando um rolê com Deus. Falando com Deus, coisas que o redator não redigiu no texto sacro. Ele falava muito com Deus. Uma das palavras que ele mais falava, eu tenho certeza, era: Deus, eu quero ser santo como tu és santo. Deus, eu quero ser santo como tu és santo. Eu quero, nesse rolê contigo, eu quero me aprofundar na minha santidade. Nesse processo eterno. Eu quero ser santo todos os dias. E para nós concluirmos o total de tempo dele na terra, porque ele não experimentou, ele continuaria andando com Deus nos céus. Continuaria andando com Deus num local que nós não sabemos, não conhecemos. Um local limpo. Porque agora o homem deixa o jardim. O Deus expulsa o homem do jardim. Agora, Enoque, literalmente, encontra o seu próprio jardim. Deus foi o jardim para Enoque. Enoque vai ao encontro do jardim. Enoque encontra o jardim precioso. Deus era o jardim do Éden. Deus é a presença manifesta nesse jardim. Enoque vai à presença do jardim porque ele não conseguia viver sem o jardim. Ele fica perguntando como Adão conseguiu viver sem a presença de Deus. Como Adão quis sobreviver sem o jardim. O próprio Deus significa o próprio jardim. Deus era o jardim do Éden. Deus era o próprio deleite naquele contexto. Deus representava literalmente. Deus era o jardim. Todas as vezes que Jesus Cristo estava triste, estava pensando na sua vida, ele diz: Jesus se retirava e ia para um jardim. Porque Deus sabia que naquele jardim tinha a presença de Deus. O Getsemane tinha algo que chamava a atenção de Jesus Cristo. Deus se retirava e ia para um jardim predileto. O jardim. Ele sabia que no jardim tinha Deus. Porque no jardim ele sabia que um dia Deus passeava, dava um rolê com o primeiro homem. Deu um rolê também com o próprio Enoque. Mas Enoque não estava dentro do jardim, ele estava fora do jardim. Agora Deus diz: venha para o jardim, eu sou o jardim. Ande comigo, entre no jardim. Agora Enoque começa a entrar no jardim de Deus. E Deus, por deixá-lo entrar no jardim, pela sua intimidade com ele, diz: venha comigo. Venha comigo. E diz o texto que Deus tomou para si. Porque a intimidade dele era tamanha com Deus. Enoque se tornou o próprio jardim do Éden. Grave bem isso. A intimidade de Enoque era tamanha com Deus que Enoque se transformou no jardim de Deus. Se transformou no lugar de passear. Se transformou no lugar de andar. Se transformou no lugar prazeroso. Enoque agora passa a ser o lugar de deleite de Deus. Enoque agora procura Deus porque ele tinha que procurar porque estava todo envolvido com o sistema pecaminoso, como nós falamos. Agora, por ele andar tanto com Deus, Deus toma para si. Porque Deus agora encontrou o jardim de deleite. Enoque era o jardim de deleite. Enoque era um homem que santificava. 365 anos viveu Enoque, correspondendo aos nossos 365 dias na terra. Todo dia, Enoque andava com Deus. Todo dia, ele santificava. Mas foi com os 65 anos que ele disse no seu coração: eu vou decidir hoje fazer tudo diferente daqueles ou dos outros que fizeram antes de mim. Eu vou ser diferente. Que Deus possa te abençoar nesta noite. Que Deus possa te conduzir. Que talvez a sua decisão nesta noite possa ser uma decisão singular na sua vida. Decida hoje dar um rolê com Deus. Eu posso afirmar para você que me ouve, que nos ouve nesta noite. Não se decepcionar, não haverá decepção se você decidir hoje dar um rolê com Deus. Enoque não teve decepção. Enoque deu um rolê com Deus, um rolê só de ida. E hoje, até hoje, ele anda com Deus num local que para nós ainda não estamos vendo visivelmente. Enoque continua andando com Deus. Que Deus possa te abençoar. Que seja um tempo de santidade nesse tempo. Que seja um tempo de você buscar Deus. Que seja um tempo de você pegar essa palavra, meditar nela dia e noite. Que seja um tempo de você se debruçar nas Escrituras, comer, como diz o profeta Jeremias: achar das tuas palavras comias e elas foram gozo ao meu coração. Essa palavra traz gozo ao teu coração. Que seja um tempo de entrar no seu quarto e orar com Deus, ter uma vida devocional, tirar um tempo de jejum com Deus, que seja um tempo benéfico para a sua vida. Nós estamos num tempo, vamos aproveitar essa pandemia para se relacionar mais com Deus, um aprofundamento melhor. Vamos entregar a nossa identidade. Pergunte para Deus: Deus, qual é a minha identidade? Qual é a minha missão aqui na Terra? Qual é a minha identidade desse tempo? Que Deus possa te abençoar. E foi uma simples atitude de Enoque, apenas uma decisão dele que mudou a história da vida de um homem. Mudou a história da vida
daquilo que nós lemos hoje, ele inspirou a muitos. Ele inspirou a muitos. Inspirou, sabe por quê? Porque depois de Enoque, toda criança, guarde bem isso, toda criança que nascia, sabe qual era o nome, se fosse homem que nascesse, qual era o nome que seria colocado? Geralmente, todo hebreu conhecia. Coloca o nome de Enoque. Coloca o nome de Enoque. Se você fizer um estudo minucioso, depois do capítulo 5, vai ver que quando nascia um homem, alguns textos vão mostrar o nome do filho, Enoque. O nome do filho, Enoque. Perceba, um estudo minucioso, não temos tempo para aprofundar aqui, mas perceba, ou seja, ele deixou um legado. Ele deixou uma marca para aquela geração. Ou seja, o pai dizia, não, o nome? Adão não. Coloca o nome de Enoque. Aquele que dava um rolê com Deus, aquele que decidiu dar um rolê com Deus. O nome dele é Enoque. Ele deixou os nomes das crianças quando eram homens. O pai, a primeira coisa que ele pensava, o nome do meu filho vai ser Enoque. Aquele que se consagra. Ele deixou um legado, uma marca. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa conduzir sua vida. E nesse exato momento nós vamos continuar adorando o Senhor com o nosso irmão Eduardo. Vamos adorar mais ou menos uns 2 louvores e vamos concluir. Deus possa continuar nos abençoando agora através dos louvores. Glória a Deus. Eu fui muito abençoado por essa palavra, hein, pastor? Muito tremendo, né? Que a gente precisa escolher, né? Escolher andar na presença de Deus. Você estava falando sobre juventude. Eu tenho uma filha de 22 anos de idade. Uma jovem, né? E eu vejo minha filha, sabe, assim, nos pés do Senhor. E eu acho que, como pai, o maior presente que a gente tem é isso. Filhos aos pés do Senhor. A nossa vida nos pés do Senhor, né? E eu quero declarar uma canção pro nosso coração nessa noite, uma canção que fala sobre a importância da gente estar na presença de Deus, valorizar a presença de Deus. Que era o que ele estava fazendo, valorizando, né, a presença do Senhor. Que a gente possa valorizar isso nessa noite, em nome de Jesus. Onde quer que você esteja agora, cante essa canção comigo. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Você pode declarar isso para Jesus nessa noite. Diga: Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti, Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aleluia! Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Você pode adorar o Senhor. Queremos estar mais perto de ti, Senhor Jesus. Sem tua presença eu não sei viver. Eu amo a tua presença, Deus. Eu amo a tua presença, Deus. Você pode declarar isso nessa noite, Pai. Pai, eu amo tua presença. Oh, o teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti, Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo.
pois a tua glória, diga, eu quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Diga, tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser, tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa. Você pode declarar nessa noite para Jesus: tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser, tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, Jesus, aleluia. Oh, Jesus, a tua glória eu quero ver. Diga tudo, e tudo que eu mais quero é te ver. Declare isso, me envolva com tua glória, seja envolvido nessa noite. Diga, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu. Você pode declarar, e tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Jesus, não há nada que eu queira mais. Será que você pode sentir isso nessa noite? Será que você pode sentir isso nessa noite? Oh, enche esse lugar com a tua glória, Jesus. Adoramos a sua presença. Não abrimos mão da tua presença, Deus. Tu és tudo que eu mais quero, tu és tudo que eu mais quero, tu és tudo que eu mais quero. Eu te convido, Jesus, nessa noite. Eu quero andar contigo, eu quero ser teu amigo, me envolve nos seus braços de amor, Senhor Jesus. Oh, não há outro lugar onde eu queira estar, senão a tua presença, Jesus. Enche esse lugar, enche esse lugar, aleluias, enche esse lugar, diga, enche a minha vida, Senhor, enche esse lugar. Eu ministro sobre a tua vida nessa noite. Oh, enche esse lugar. Enche esse lugar. Diga, enche a minha vida.
enche a minha vida, Senhor, enche esse lugar, enche este lugar, enche este lugar, enche a minha vida, Senhor, seja cheio da presença de Deus. Pai, nós declaramos que nessa noite tudo aquilo que não pertence a Ti, não agrada a Ti, nós lançamos fora, Senhor. Nos rendemos aos Seus pés, a tudo que Tu és. Nós Te chamamos, vem Espírito Santo de Deus, e toma o Teu lugar. Toma o seu lugar em nossa vida. Toma o seu lugar, Jesus. Nós Te damos toda a liberdade, Senhor, para tomar a nossa vida nas Tuas mãos. Nós queremos mais da Sua presença, mais da Sua presença. Nessa hora, Senhor, toma cada um de nós, toma cada um dos Teus filhos que estão declarando essas canções, e que eles sejam cheios do Teu Espírito, cheios da Sua presença, que digam não para o mundo, e digam sim para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Nós estamos terminando essa live, estamos no final já estamos aqui no limite do tempo, né? E eu queria agradecê-los por estarem nos ouvindo nesta noite, e foi muito bom estarmos juntos durante esse tempo, né? Falando sobre a vida de um homem que é pouco falado, né? Que é a vida de Enoque, mas com muita profundidade foi a vida dele na Terra, né? Como nós já aprendemos nessa noite, foi o que menos viveu, mas foi o que mais aproveitou o tempo a sós com Deus. Literalmente, ele foi o primeiro homem que, depois do primeiro, literalmente, ele decidiu dar um rolê e nunca mais voltar. Aleluia. Verdade. Voltar, ele não quis voltar atrás, não se arrependeu, porque ele entendeu que a melhor escolha estava na frente dele, era o próprio Deus. Andar com Deus é a melhor escolha que um homem pode decidir na vida, andar com Deus. Então, vamos orar ao Senhor, agradecendo aqui a presença da Fátima, que está nos ajudando, né? Aí, nosso intérprete aqui, e também a Elisângela também, que está nos ajudando, o Eduardo, que é lá do Projeto Vida Nova de Irajá. Então, foi muito bom, foi um tempo agradável, né? Um tempo agradável. Eu queria orar para nós encerrarmos aqui. Amém? Bendito Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos por esse momento, pela vida de cada ouvinte, ó Pai, que saiu ministrado com a Tua palavra nesta noite. Obrigado, Deus, por tudo. Que as vidas que estiveram conosco nesta noite, ó Deus, possam sair melhores do que eram, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Possam sair, Pai, com decisões alinhadas com o Teu coração, Deus querido. Que possam, Deus, sair pessoas melhores, ó Deus. Te agradecemos por esse momento. Obrigado por cada vida presente. Obrigado pela vida da Elisângela. Obrigado pela vida da Fátima. Obrigado pela vida do Eduardo, Deus. Obrigado por essas vidas que prontamente estão nos ajudando, ó Deus, na divulgação da Tua palavra. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Aleluia. E aí, Eduardo, eu sei que nós já terminamos, eu queria terminar literalmente com uma canção, né? Você fica à vontade aí. Pode ser um autoral? Pode Fica à vontade. Amém. Aí, assim que você terminar, terminamos a live. Glória a Deus. Tem uma canção que Deus me deu muito especial, né? Assim, foi uma canção que eu recebi em um sonho. Tava dormindo lá, daqui a pouco comecei a ouvir uma canção no céu. E nessa madrugada eu achei muito interessante, porque quando eu acordei, tava com
o coração cheio assim, da presença de Deus, falando em línguas estranhas. E aí corri para falar com a minha filha, cara, olha a música que Deus me deu aqui. E eu acho incrível assim, essa parceria. Eu gosto muito de fazer essa parceria, claro, né? Porque receber algo de Deus e não simplesmente sentar e fazer uma composição. Não simplesmente, mas ouvir o que está no coração de Deus. Então, é uma canção que fala que ele é o Rei da Glória, né? E eu ouvi isso no céu sendo cantado. Eu queria compartilhar isso com vocês nessa noite. Você possa cantar junto comigo. O coro é assim: Rei da Glória, te adoramos, tu és digno de todo louvor. E ela declara do início: Jesus, te adoramos, te amamos, Santo Deus. Jesus, precioso, não há outro como tu. Tua presença é o que queremos mais. Vem e toma o teu lugar, faça um trono em nosso coração. Seja tudo em nosso respirar. Fomos feitos para adorar ao Cordeiro que no trono está, Rei da Glória. Te adoramos, tu és digno, tu és digno de todo louvor, Rei da Glória. És perfeito, tu és digno, tu és digno de todo louvor. Será que você pode levantar sua mão e glorificar ao Rei da Glória? Rei da Glória, te adoramos, Jesus. Glorificamos o teu nome, Deus, pois não há outro como tu. Vamos declarar esse refrão mais uma vez. Diga: Rei, Rei da Glória, te adoramos, te adoramos. Tu és digno, tu és digno de todo louvor. Diga: Rei, Rei da Glória. Ele é perfeito, és perfeito. Tu és digno
poderoso. Não há outro como tu. Aleluia, não há ninguém como tu, Jesus. Glória a Deus. Maravilha, Aleluia. maravilha. Bênção.